Eu sou Tainara Agostini, eu sou de Jaboticabal, aqui no interior de São Paulo. Eu me graduei na UFSCar, fiz letras, letras português e espanhol. O mestrado eu também fiz aqui na UFSCar, no programa de pós-graduação em linguística, na área de descrição, análise e processamento automático de línguas naturais, com o professor Dirceu Kleber Conde. E o doutorado também no mesmo programa de pós-graduação. Iniciei em 2020, sob a orientação do professor Kleber e também da professora doutora Amanda Poste da Silveira. O meu projeto de doutorado, ele foi com um trabalho de enunciados de situação, problema em matemática. O título foi Efeitos lexicais na interpretação de situação, problema em matemática. Eu analisei uma coleção de livros didáticos em matemática aqui do estado de São Paulo, um livro muito utilizado no estado de São Paulo, para poder averiguar se os enunciados de situação, problema em matemática, eles eram compostos por termos que funcionavam como dificultadores da interpretação dos alunos. E eu comecei essa pesquisa durante o mestrado, então eu já sabia que o léxico ele é muito importante nessa interpretação, e isso fez com que no doutorado eu aprofundasse essa questão. E também eu analisei que sim, que o léxico ele é um problema, né? E principalmente a frequência com que os alunos se deparam com palavras que não são tão familiares à faixa etária deles. Nós achamos importante trabalhar com esse tema porque, infelizmente, o Brasil ele se encontra atualmente numa posição muito baixa no ranking de interpretação quando você avalia exames como o PISA, que é um exame internacional que avalia a leitura e a matemática de diversos países, não só leitura e matemática, mas pra gente era o foco. E a gente ficou assim bem curioso e também achou um pouco problemático, né, o Brasil se encaixar nessa posição. Então nós vimos que, infelizmente, a matemática e o português são áreas que as pessoas acham que são opostas, né? Então, quem trabalha com português não deve trabalhar com matemática, ou quem estuda matemática não deve entender muito bem de português. E, na verdade, não, né? São áreas que deveriam se conversar. E, infelizmente, nesse trabalho, né, durante todos esses anos que eu trabalhei com essa temática, que foi no mestrado e no doutorado, a gente viu que são pouquíssimos trabalhos que focam nessa questão, que desenvolvem pesquisas nessa área, e infelizmente isso faz com que inclusive os próprios profissionais da matemática não saibam que a linguagem pode ser um problema. Então a gente viu como muito importante o desenvolvimento desse trabalho para contribuir com os profissionais da área e também com futuros materiais didáticos para que quem for pensar e escrever esse material, saiba que está escrevendo para uma faixa etária diferente do que a faixa etária de quem ali, que é o adulto, né? Vamos pensar assim, que é quem vai produzir esse tipo de material. O que acontece é que, pelo fato de os enunciados, né, a situação problema, ela teoricamente ser o gênero mais próximo do nosso cotidiano, então ela deveria ser composta por palavras muito familiares, né? Só que o que acontece é que os alunos, ao se depararem com esses enunciados, eles sentem dificuldade de interpretá-los. E um dos motivos que leva a isso é o tipo de palavra que é colocada dentro desse enunciado, né, que é composto. Então, por exemplo, um aluno de 6º ano que vive na cidade, que não é tão familiar a questões rurais, se ele se depara com um verbo como o arar, ele pode ser que não conheça esse verbo, né? Então, num enunciado como João arou 1/5 do terreno, esse aluno, ao se deparar com esse verbo, pode ser que ele trave e que ele não consiga interpretá-lo. Nós vimos que, de fato, vários enunciados são compostos por esse tipo de palavra. Então, palavras como montante, palavras como capital, como o próprio verbo arar, palavras como odômetro, escalímetro, que são palavras que até mesmo nós adultos às vezes não conhecemos. Então imagine, né, uma criança no caso eu trabalhei com ensino fundamental 2, de 6º a 9º ano, então nós estamos falando de um público de 10 a 15 anos mais ou menos, né, que não são familiares com esse tipo de léxico. Eu conheci o PPGL durante a graduação,
nos eventos que tinham de linguística especificamente. Então, na Jornada de Letras, que na época acontecia junto com o SPLIN, que é o seminário da pós-graduação em linguística. Então, isso já fez com que eu soubesse que, caso eu quisesse continuar na carreira acadêmica pós-graduação, eu teria aqui um programa de excelência para dar continuidade. E outro ponto também, quando eu estava finalizando minha graduação, fez com que eu escolhesse continuar aqui na UFSCar, foi pelo fato de o professor Kleber ele trabalhar com enunciados matemáticos, ele já tinha essa ideia de desenvolvimento de trabalho, então isso fez, eu fiquei super curiosa, então isso fez com que eu também desse continuidade aqui com o professor Kleber. Eu super indico o PPGL para os meus colegas aí da área de linguística, porque, primeiro, que ele é composto por professores excelentes e eu sinto que é um departamento acolhedor. Então, os professores aqui são extremamente compreensivos em relação a como que é a situação, inclusive atual da nossa educação, da pesquisa aqui no Brasil, a questão de bolsa e tudo mais. Tem vários projetos aqui na UFSCar. Eu gosto muito daqui da UFSCar pelo fato de você conseguir ter acesso também a disciplinas de outros departamentos. Isso é muito bom. E também ser uma faculdade que, pelo fato de existirem áreas muito diversas, você consegue ter também acesso muito mais facilmente a outra área. Então, eu acho isso incrível. Por isso que, se tiver alguém que tenha vontade de vir para cá e que tenha gostado de algum professor, de alguma área de desenvolvimento, com certeza será muito bem-vindo. Olá a todos, meu nome é Andrei César da Silva, eu sou atualmente aluno do terceiro ano do curso de doutorado acadêmico em Linguística pelo PPGL, na UFSCar. E também nesse momento eu estou realizando o estágio de doutorado sanduíche aqui na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Eu fiz a graduação na UFSCar, fiz a graduação em Letras, licenciatura em Português e inglês. Durante a graduação eu tive também um período de intercâmbio pelo programa que se intitulava PLI, Programa de Licenciatura Internacional, e na época eu tive a possibilidade de cursar um ano acadêmico na Universidade de Aveiro, na cidade de Aveiro, em Portugal. E depois, ao retornar para o Brasil, eu iniciei o mestrado em Linguística no PPGL e dei continuidade agora, estando no doutorado. E o meu interesse pela área de Linguística ele foi iniciado de maneira mais fundamental durante a graduação, justamente pelo fato de que na graduação eu tive contato muito mais próximo, né, tanto com as disciplinas e também de maneira especial por ter sido membro, né, desde o início de 2016 do grupo LIR, né, que é um grupo de estudos sobre a prática da leitura coordenado pela professora Luzmara Cursino. Então já faz assim praticamente 10 anos que eu tenho tido uma vivência acadêmica muito próxima com as teorias concentradamente na área de análise do discurso. Então, no mestrado, a minha preocupação foi justamente de estudar representações de leitura que são difundidas numa rede social de leitores chamada Scoob. Então, o título do meu mestrado foi O Orgulho de Ser Leitor, uma análise discursiva do que enunciam jovens leitores sobre si e sobre a leitura em postagens na rede social Scoob. Então a gente fez justamente uma incursão nessa rede social em que os seus usuários, autodeclarados como leitores legítimos, vorazes, com essa enunciação explícita de relação passional com a prática, a gente pôde justamente recensear uma série de discursos sobre a leitura ali que são espalhados, difundidos, né, por essa rede social. No doutorado, eu tenho estudado esses mesmos discursos com essa dimensão, relação com os afetos, mas num outro contexto que é justamente o contexto da educação de jovens e adultos no Brasil. Então, assim, não exclusivamente na realidade brasileira, mas também na realidade latino-americana, os estudantes da EJA são pessoas que se veem interditadas desse direito constitucional, o direito à escolarização. Então a gente está falando de um cenário bastante delicado, porque se trata de dezenas de milhões de pessoas que tiveram esse direito constitucional sonegado. Então eu penso que a continuidade dos meus estudos em recensear os discursos sobre a leitura, agora em particular no campo da EJA, tem essa contribuição fundamental, não só de estabelecer uma
comparação entre os dados que eu obtive no mestrado, mas agora em particular nos dados que estão sendo tratados e analisados na etapa do doutorado, justamente porque a gente está diante uma discussão que vai fundamentalmente abordar uma série de determinismos, né, e injunções sobre o modo como a gente exerce a prática leitora no nosso país, na nossa sociedade. O meu objeto é justamente trabalhar, recensear discursos sobre a leitura em contextos distintos e, por extensão, as representações que estão constituídas nesses mesmos discursos. Eu tive, então, 2 experiências internacionais. A primeira se deu justamente no âmbito da graduação, em contexto de um programa iniciado no final da primeira década, né, dos anos 2000, que era justamente o PLI, Programa de Licenciatura Internacional, e agora, no doutorado, eu estou com essa segunda experienciação, né, estar vivenciando e em contato com um grupo de pesquisa afim, né, um grupo de pesquisa que trata fundamentalmente de alguns conceitos que são mobilizados por nós, pesquisadores, estudantes e interessados brasileiros, aqui em especial no contexto francês, justamente porque uma das minhas ancoragens teóricas mais em destaque se referem justamente aos contributos nos estudos Foucaultianos e também na fonte da história cultural da leitura, nomeadamente pelo historiador Roger Chartier, também é um historiador francês. Essas 2 experiências não só me deram uma responsabilidade muito grande e simbólica de trazer representação de estudo, de pesquisa brasileira para um contexto internacional e, ao mesmo tempo, de mostrar o nosso potencial, né, do tanto que as nossas pesquisas e trabalho também têm a contribuir para o avanço na discussão, né, para a verticalização dos estudos, em especial na nossa área, no nosso campo da linguística, não só no Brasil, mas no exterior. Sobre publicações, eu fiz parte de alguns capítulos de livro que foram publicados. Esses capítulos são especialmente parte de análises que foram entendidas tanto na minha dissertação, quanto agora mais recentemente um artigo que inclusive está no prelo, né, já com aceite para publicação, e ele vai ser justamente publicado enquanto capítulo de livro, e vai já trazer e apresentar dados parciais dessa análise que tem sido realizada agora no contexto do doutorado. Então, o primeiro capítulo de livro que eu faço menção foi um capítulo que trata de discurso sobre a leitura no âmbito da política. Nós realizamos uma pesquisa sobre os discursos sobre a leitura para o caso dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, um desses capítulos trata justamente dos discursos direcionados à prática da leitura empreendida pela Dilma. Eu conheci a UFSCar, desde sempre ouvi falar a respeito da universidade, e para mim era uma realidade assim imaginada e inacessível. Logo quando eu concluí o ensino médio, ingressei de imediato no curso de letras, já porque eu tinha a convicção desde o início do ensino médio que eu gostaria de ser professor, que eu gosto muito de investigar e estudar a língua e as linguagens. Fiz a graduação em letras e durante a graduação em letras eu tive esse despertar e maior proximidade desenvolvidos com relação às disciplinas de linguística. E depois, né, tendo feito as disciplinas de linguística e iniciado o mestrado e agora no doutorado, eu diria que eu estou assim bastante satisfeito, muito contente com o percurso desenhado até aqui e justamente oportunizado pelo BPGL, pelo programa. Tenho justamente um carinho, né, e um sentimento muito especial com relação ao programa e tudo que foi possível galgar justamente em função do programa. Bom, a minha experiência no PPGL se iniciou de maneira mais efetiva quando eu retorno do intercâmbio em Portugal. Então eu tinha ainda um semestre de modo a concluir a graduação, a licenciatura em letras, e nesse mesmo último semestre que eu estava cursando a disciplina de TCC2, em vias de defender o TCC, justamente por isso, falando desse leque de oportunidades que o PPGL provê, eu gostaria de deixar a minha indicação e o meu convite para que os alunos
que têm interesse em seguir pós-graduação possam justamente pleitear, fazer as suas pesquisas no seio do PPGL, porque encontrarão um espaço bastante promissor, com um corpo docente altamente qualificado, com diversas outras possibilidades, seja de internacionalização, seja de justamente alavancar, né, a nossa atuação em particular, mas que tem muito a contribuir para a sociedade e de maneira especial para o nosso país. Bom, gente, primeiramente, bom dia. Meu nome é Débora, eu estou no terceiro ano de doutorado aqui no programa de pós-graduação em Linguística da UFSCar. A minha graduação ela foi feita em Piracicaba, que é a minha cidade atual, inclusive, próxima a São Carlos, não tão próxima a São Carlos, próxima a Campinas. Eu vim de lá, né? Eu fiz a minha graduação, eu sou formada em letras em inglês, na verdade, né? E logo depois eu ingressei no mestrado aqui no programa mesmo, ano pandêmico, inclusive, e ali no mestrado eu tive a orientação do professor Roberto Baronas, né, que foi meu orientador durante esse processo de mestrado, e recebi também a orientação da professora Lívia Falcone, né? Juntos ali no mestrado, nós trabalhamos com uma perspectiva diferente pela qual eu trabalho hoje no doutorado, e eu me refiro a questões epistemológicas, teóricas, né? Então ali no mestrado eu trabalhei com a epistemologia discursiva enunciativa de Menguenot, né, pelo qual procurei, brevemente falando, trabalhei as canções de Elis Regina, em que eu procurei entender o processo, né, a construção, na verdade, de sujeitos femininos nas canções de Elis Regina. Logo depois ingressei no doutorado, né, que foi em 2022, em agosto. E desde então, juntamente com a professora Luciana Nogueira, que é a minha atual orientadora, e o professor Pedro Varone, que é meu co-orientador, nós estamos trabalhando a parte da perspectiva semântica materialista, né, no qual eu me refiro a Michel Pechet. Bom, então desde o mestrado eu faço parte da linha de pesquisa de linguagem e discurso, desde o mestrado aqui no programa, como também no doutorado, pelo qual nós procuramos entender o discurso, que é o nosso objeto de estudo, né? E na minha pesquisa atual, pesquisa de doutoramento, eu procuro entender a questão do samba. E para falar sobre a questão do samba como denúncia social, que é a minha proposta, eu recorro a categorias análise do discurso para tentar entender de que forma a memória diz sobre esse samba como denúncia social. E eu retomo as condições de produção nesse caso, e quando falamos sobre condições de produção, nós falamos, no caso, em relação à minha pesquisa, eu retomo os anos novecentistas, em que São Paulo se via como uma proposta de uma grande metrópole, né? Em seu processo de modernização, de industrialização, a questão da lógica capitalista, que era muito forte ali naquele momento, e a partir dessas condições de produção, e é importante retomar que na análise do discurso nós trabalhamos com as condições de produção, a partir delas, né, que nós entendemos a questão da constituição, da formulação e circulação dos discursos. E a partir dessas condições de produção, eu procuro entender a produção de efeitos de sentido, discursos da luta da classe operária a partir das canções de Adoniran Barbosa. Para fazer esse trabalho, nós retomamos algumas categorias pertinentes e caras no campo da AD, como condições de produção, memória discursiva, interdiscurso, intradiscurso e categorias outras que podem surgir no momento da análise, uma vez que todo o trabalho em AD se inicia a partir do gesto de leitura do seu recorte. Então, basicamente falando, esse é o meu tema de pesquisa, pelo qual eu recebo também, o meu órgão de fomento à pesquisa é a CAPES, que eu já recebo desde 2022, quando eu ingressei no doutorado. Bom, acho importante destacar que desde o meu doutorado eu venho me identificando muito com a questão da minha pesquisa. Acho importante falar sobre essa questão de se identificar com a epistemologia, o recorte pelo qual você trabalha. E por que eu falo isso? Porque nós temos um contato muito próximo à nossa pesquisa, e não é só uma questão de escrita de tese ou de escrita de dissertação. É um caso de você se inscrever em eventos para que você fale sobre a tua pesquisa.
pesquisa. Então é uma relação muito assim de amor, eu diria, né? Você gostar daquilo que você faz, você gostar daquilo que você pesquisa. E desde então, desde o meu doutoramento, o processo de doutoramento, eu venho apresentando alguns trabalhos em eventos, né? Como também aqui da casa, recentemente tivemos o Colir, né? E nesses eventos eu procuro trazer a minha pesquisa, trazer os gestos de análise, trazer as questões pelas quais eu trabalho, né? E todo evento nós temos uma contribuição a mais de pessoas que corrigem ali na hora, que conversam com você, que trocam essas conversas, pela qual isso pode certamente edificar a nossa pesquisa. Então, desde então eu venho fazendo isso e acho importante falar sobre essa questão de participar de eventos, porque é uma questão não apenas burocrática, mas que você pode se sentir contribuído com aquilo que falam para você, assim como você também pode contribuir com pesquisas outras, né? Falando sobre a questão de publicação, olha, uma vez que eu estou falando bastante da minha pesquisa, nós temos uma publicação recente da Linguasagem, que está para sair agora em fevereiro. Caso vocês queiram, se interessem por essa pesquisa, ali tem toda a contextualização teórica, discursiva, histórica, ideológica, que é presente na minha pesquisa e está presente no meu artigo. Bom, eu conheci o programa por meio de professores na graduação, né? No caso o professor Oswaldo, que é um grande professor que eu tenho até hoje, foi meu professor na graduação, que deu aula de introdução ao campo linguístico. Em conversas com ele fez toda a sua formação acadêmica aqui na UFSCar, inclusive, foi orientando da professora Sandra, nunca me esqueço disso. E ele pediu, né, para que eu viesse conhecer o campus aqui, uma vez que era um campus que ele se sentia à vontade. Ele também teve alunos que fizeram a sua formação acadêmica aqui e me indicou algumas pessoas para que eu pudesse conversar sobre essa questão de conhecer o campus. Então eu conversei com uma aluna que até então naquela época era mestranda do programa, precisamente em 2018, 19, algo assim. E eu comecei a participar de algumas aulas como aluna especial, e como eu era formada em letras em inglês e desde então atuava como professora de inglês, eu tinha aquele pezinho na linguística aplicada e comecei a participar de algumas aulas como aluna especial no campo da linguística aplicada, né? Então tive aulas com o professor Nelson Viana, a professora Sandra, e comecei a ler, a promover algumas leituras, e desde então eu conheci o campo da AD. Como? Eu participei de uma disciplina também como aluna especial da professora Soila, que trabalhava com a questão da semântica do acontecimento, semântica da enunciação, e como eu disse, leituras outras me levaram para esse campo da AD, né? E desde então eu me apaixonei. Foi assim que eu conheci o programa, no caso. Então, prestei o processo seletivo, né? Uma vez que eu me senti à vontade, já conheci os professores aqui, fiz amigos aqui, né? Então, nesse caso, prestei o processo seletivo em 2020, fui aprovada, fiz todo o meu mestrado aqui, e já em 2022, logo que eu defendi a minha dissertação, também prestei o processo seletivo para doutoramento e também fui aprovada e estamos aqui. Bom, então, desde como aluna especial aqui no programa, em meados de 2018, 2019, como eu disse, eu tive em comunhão com muitos professores daqui, tanto da linha de pesquisa de linguagem e discurso, a questão de ensino e aprendizagem de línguas, professores que me receberam muito bem desde então, e eu estava naquela dúvida do que era fazer pesquisa, do que pesquisar, até que eu me encontrei no campo da AD, no caso, linguagem e discurso, tive essa identificação em relação à epistemologia, mas o que eu acho importante destacar é que eu nunca estive sozinha, né? Então, esse processo de saber fazer pesquisa, de saber o que pesquisar, de saber fazer o teu recorte, de entendimento do que é o campo científico da linguística, todo esse tempo, esse processo, porque é um processo, eu tive professores comigo que me incentivaram em relação à leitura, professores que me receberam em suas salas, professores que me incentivaram por e-mail, por rede social. Então, eu acho importante destacar que a pesquisa, ela é importante, ela é fundamental. O lugar que você faz a pesquisa, ela também diz muito, um lugar que te deixa confortável, um lugar receptivo, um lugar de acolhimento. Então, eu sempre me senti acolhida aqui no PPGL, desde como aluna especial, e no caso, como eu disse, eu fiz o meu mestrado aqui, o doutorado aqui, e eu me sinto à vontade aqui. Professores que sempre me incentivaram, buscaram o melhor, e acho importante falar sobre isso.
isso, né? Aqui o PPGL é um campus de acolhimento. Você se sente acolhida pelos colegas, pelas amizades que você leva para toda a vida e também pelos professores. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Goulart, eu sou doutoranda no PPGL em Linguística, na linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem de Línguas. Minha orientadora é a professora doutora Rita Barbirato. Eu estou entrando na reta final do meu doutorado, eu finalizo em julho. Eu nasci em Jaú, interior de São Paulo. Hoje eu moro em Piracicaba, onde eu sou professora de português e inglês há 10 anos, numa instituição pública federal. Eu me graduei em letras pela Universidade Estadual de Londrina. Eu fiz uma pós-graduação em tradução inglês-português no Centro Universitário Ibero-Americano, em São Paulo. E aí eu fiz meu mestrado em educação sobre leitura estratégica de textos científicos em inglês para a área da saúde. Estou conversando com uma colega minha da minha instituição, ela tinha acabado de defender o doutorado, ela falou, olha, Fernanda, você já conhece o PPGL, a UFSCar? Eu terminei meu doutorado lá recentemente com a professora Rita. Por que você não envia um e-mail, não começa a fazer algumas disciplinas como aluna especial? Aí foi aí que eu entrei em contato com a professora. Na época ela não tinha vaga. Eu fiquei uns 2 anos fazendo disciplinas como aluna especial, até eu passar num processo seletivo. O processo seletivo envolveu um projeto de pesquisa, um projeto que eu já havia trabalhado nele durante esses 2 anos como aluna especial. Eu já estava trabalhando bastante nesse projeto, porque não é algo simples de ser desenvolvido. E aí, em 2021, eu ingressei, então, no doutorado, na UFSCar. Nós decidimos trabalhar com ensino comunicativo, com planejamento temático baseado em tarefas, e o meu foco sempre foi a pré-tarefa, com planejamento analítico de ensino. O que é o analítico? Nós temos o sintético e o analítico. O sintético é aquele que visa as formas da língua, estrutura gramatical, o ensino da língua. E já o analítico, ele trabalha com foco no significado, no sentido. Então, a aprendizagem, a aquisição da língua vai surgindo conforme a comunicação. E entre o planejamento sintético e analítico, conforme eu fui estudando mais sobre a fundamentação teórica, me baseando em Long, que ele usa o planejamento analítico com foco na forma, ou seja, a gente abre espaço para um foco na forma secundário, conforme a necessidade do aluno, mas não, o nosso foco não é ensinar a gramática, então nosso foco é a comunicação. Eu elaborei um material didático, eu apliquei um curso de 12 semanas dentro desse planejamento a 14 alunos, 14 participantes de um Instituto Federal de São Paulo, e nesse curso eu apliquei 9 ciclos de tarefas, porque dentro de um planejamento por tarefas, você pode trabalhar com ciclos de tarefa, que é composto pela pré-tarefa, tarefa e pós-tarefa. Então, o foco da minha pesquisa é a fase da pré-tarefa. Então, eu pretendo entender qual é o potencial da pré-tarefa num planejamento temático para que o aluno venha a produzir tarefas comunicativas individualmente. E o foco da minha tarefa é na aprendizagem colaborativa, ou seja, os alunos, eles constroem conhecimento juntos, se comunicando sobre a temática. Então, primeiro, eu apresento o insumo, a subtemática, depois o aluno, em dupla ou em grupos pequenos, eles fazem um modelo para a tarefa, e depois eles seguem para a tarefa individualmente. Então, o que eu quero analisar é em que sentido a pré-tarefa, nessa perspectiva de aprendizagem colaborativa, ela contribui, e de que formas, se ela contribui, de que formas ela vai contribuir para que esse aluno tenha sucesso na sua tarefa de produção escrita e oral. Então, eu estou em fase final agora da tese, analisando os dados deste curso, que eu coletei, gravei, entrevistei. Eles realizaram 9 pré-tarefas e 9 tarefas. Então, agora eu estou verificando qual é o potencial desta pré-tarefa na produção oral e escrita em inglês desses alunos. O meu sonho de fazer doutorado sanduíche vem lá da graduação. As minhas professoras chegavam do doutorado sanduíche contando a experiência delas. Muitas delas tinham ido para a Inglaterra, porque
o berço ali do ensino comunicativo, muitas tinham feito sobre essa abordagem, sobre essa temática, e eu ficava sonhando. Surgiu essa oportunidade, o PPGL enviou um e-mail falando, olha, se vocês tiverem interesse, já comecem a se preparar para a prova de proficiência, porque nós vamos abrir um processo seletivo para o doutorado sanduíche, print da CAPES. Então, vocês já se preparem. Então, eu já corri, já fiz a minha prova de proficiência, já fiquei preparada, esperando. Consegui um contato com uma professora na Inglaterra, na University College London, em Londres. O nome dela é Andrea Revés. Ela estuda ensino por tarefas. Foi uma experiência maravilhosa, aprendi bastante. Então, foi muito boa a experiência. Eu recomendo para quem tiver interesse em fazer um doutorado sanduíche, mas se preparem na língua inglesa e depois conheçam os professores estrangeiros que trabalham na sua área para que você possa já entrando em contato, né? Então, foi assim comigo. Assim que eu retornei da Inglaterra, eu e minha colega, Jaqueline Lopes, que inclusive finalizou o doutorado aqui no PPGL, né, em linguística também, nós organizamos um livro, nós fizemos uma coletânea de textos de professores de línguas estrangeiras, inglês e espanhol, e eles contaram sobre as experiências de elaboração e adaptação de material didático. Né, o que a gente faz muito como professoras de línguas, adaptar e produzir materiais para os nossos alunos. Então, é um livro bem bacana, ele é gratuito, foi publicado pela editora Pagai, ano passado. Eu sou suspeita, porque eu tive experiências incríveis, assim, no PPGL, conheci professores maravilhosos, a minha orientadora sempre me apoiou, me ajuda, ela é, assim, não tem o que falar, né, da professora Rita. Ela está sempre do meu lado, e os outros professores também, sempre que a gente precisa, eles nos apoiam. Então, quem desejar fazer um mestrado ou um doutorado em linguística, sugiro que procurem os professores, enviem e-mails para que vocês possam começar a etapa ali como aluno especial, conhecendo as disciplinas, as áreas, porque muita gente quer fazer um mestrado ou doutorado, mas não tem ideia do que fazer, o que os professores estão estudando. Então, a sugestão é, conheçam esses professores, eles são super abertos, eles vão responder aos seus e-mails, a coordenação também é bem receptiva, façam disciplinas como aluno especial ou como ouvinte, né? O especial você precisa cumprir crédito, né? Assim, cumprir provas e trabalhos. Como ouvinte, muitas vezes você só participa ali, de repente, para conhecer a área, sem muito compromisso. Indico super o PPGL, eu consegui realizar meu sonho de fazer meu doutorado sanduíche por meio, né, desse doutorado, participar de congressos também, que eu tenho participado bastante ao longo desses meus 4 anos aqui no PPGL. Para finalizar, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre minha experiência, eu tenho um canal no YouTube, tenho alguns vídeos contando um pouco mais profundamente, né, sobre essa experiência, e alguns vídeos mais divertidos, indo para o mercado, passeando, e também o meu Instagram, que eu trabalho com leitura de textos científicos, ajudando alunos a se prepararem para as provas de proficiência em inglês para ingresso no mestrado e doutorado. Então, vejo vocês lá. Muito obrigada. Meu nome é Jaqueline Wertheimer Cavalcante, sou natural de Teresina, Piauí, onde eu vivi até os meus 15 anos, e depois eu me mudei para São Paulo, capital, onde eu terminei o meu ensino médio, fiz faculdade, fiz mestrado. Eu me graduei em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, com uma habilitação em Marketing pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, capital. Fiz também extensão em Administração e Marketing, trabalhei por muito tempo na área, principalmente trabalhando na área de digital, de marketing digital, trabalhando muito com questão de dados, com análise de dados, com inteligência de mercado, né, business intelligence, e fui levando por um período de aproximadamente uns 10 anos o meu trabalho nessa área. Entrei em contato pela primeira vez com a análise do discurso. É uma história que vai parecer uma digressão, mas vai ter um sentido, que na verdade foi uma amiga minha, que ela estava indo, também uma publicitária insatisfeita com o mercado, estava indo fazer uma residência artística em Buenos Aires, né, na Universidade de Buenos Aires, e ela me chamou para ir junto.
Aí eu falei que eu não era artista. E daí ela veio com um curso, ela já tinha tudo em mente, um curso pensado, dizendo, olha, acho que isso aqui é a tua cara. E era um curso sobre análise do discurso. Fiquei interessadíssima, infelizmente não pude ir naquela ocasião por uma questão de saúde, mas depois de um tempo, quando eu comecei a me recuperar, eu fui atrás de alguma coisa em São Paulo mesmo, sobre análise do discurso, e aí eu encontrei o curso Análise do Discurso, o que é, como se faz, que é uma extensão da PUC São Paulo, ali na COGEAI. E comecei a fazer esse curso, fiquei apaixonada, sobretudo porque eu tinha uma professora maravilhosa, a professora Silvia Mendes, e ela mesma me convidou para ir como ouvinte, ver se eu me interessava, para talvez, né, se eu quisesse fazer um mestrado, se eu quisesse me aprofundar, ali na PUC. Eu fiz o meu mestrado ali no Lael, entre 2013 e 2015, né, sob a orientação da professora Maria Cecília Pérez de Souza e Silva, conhecida pelos orientandos como Cecilinha. Trabalhei na análise do discurso, linha enunciativa, né, do Manguianô, com a questão dos blogs, né, dos blogs profissionais, de como os blogueiros inseriam a blogagem dentro do rol das suas atividades laborais, com uma hipótese de que isso pudesse ser, talvez, uma maneira de manter a sua empregabilidade num mercado cada vez mais mediatizado, né, ou com uma tendência à mediatização, que naquela época ainda não tinha chegado em níveis tão extremados quanto a gente vê hoje em dia, né. Tem um pouco de aula de idiomas, mais voltado para negócios, e nessas eu acabei caindo no UX Writing. O UX Writing é uma área focada em UX, né, User Experience, na inteligência do usuário, só que o writing é muito voltado para o texto. Então, quando você tem um software, um aplicativo, sempre tem aqueles textos que são distribuídos de uma determinada maneira na tela, uma determinada fonte, com uma determinada escolha e padrões de escolhas de palavras. Então, tudo isso, essa elaboração dos textos e a relação do texto com a experiência do usuário para ela ser mais fluida, é o que o UX Writer faz. E com isso, eu fui também, com o tempo, começando a trabalhar um pouco com a criação desses diálogos para chatbots. Nisso eu comecei a refletir muito sobre essa questão dessas interações humanos e não humanos. Isso foi antes do boom das inteligências artificiais, né, da liberação do ChatGPT pela OpenAI para o grande público, e daí eu resolvi que eu queria fazer o meu doutorado. Fui atrás do PPGL UFSCar, especificamente porque eu queria ser orientada pelo professor Roberto Baronas, que é o meu orientador aqui, né. Fui atrás mesmo, me fiz conhecia ele por textos que eu li muito dele durante o mestrado, né? E li coisas também de orientantes dele, e fui atrás do Baronas na UFSCar para tentar aí a sorte. Fiz concurso, comecei o meu doutorado lá, e comecei falando sobre esses modelos de linguagem, e em pouquíssimo tempo, depois que eu comecei, estourou toda essa hype das inteligências artificiais, e aí eu dei uma pivotada no meu projeto de pesquisa, Inteligência Artificial e Desenvolvimento Sustentável, uma análise discursiva dos grandes modelos de linguagem sobre os efeitos de sentido acerca de desenvolvimento e sustentabilidade, né? O meu objetivo de pesquisa é de observar criticamente esse objeto de pesquisa tão hypado e observar, sobretudo, o que ele provoca para a análise do discurso, né? Quais são as implicações epistemológicas dessa interação entre um humano e um não humano, sendo que esse não humano, ele participa e se engaja num ato de fala, numa conversa, né? A gente tem muito essa hype que está acontecendo em cima das inteligências artificiais, se atribui muitas características humanas a essas IAs, né? Então, se atribui sensibilidade, se atribui inteligência, se atribui
capacidade de um aprendizado mais subjetivo, né? Uma subjetividade da máquina. Isso vai causando efeitos, né? Numa sociedade que é muito historicamente, socialmente significada pela urgência do dizer e por uma ideia muito geral e muito vaga de que a tecnologia é algo que não falha, que é associada ao sucesso. Quais são os efeitos que isso causa? Quem é essa máquina que não é exatamente um sujeito, mas pode dizer que sou eu, né? Ela pode se referir a si mesma como um eu, né? Eu estou falando no momento aqui da França, né, onde eu estou fazendo o meu estágio doutoral, o meu doutorado de sanduíche aqui na Universidade Sorbonne Paris 13, sob a orientação da professora Marianne Pavot, e também fazendo outros tantos cursos e várias outras coisas na Universidade Paris 4 Créteil, com outros teóricos incríveis, né? Está sendo uma experiência muito bacana. Eu só posso dizer que a minha experiência de doutorado está sendo incrível, que eu não apenas convidaria, como eu convido muitos dos meus amigos para serem meus coleguinhas de UFSCar. Inclusive lá na PUC a gente muitas vezes brincava que a CAPES deveria lançar a bolsa Meu Baronas Minha Vida, né? O projeto Meu Baronas Minha Vida, para a gente ser orientada pelo professor Roberto Baronas, né? Porque ele é muito generoso, e ele tem uma maneira muito inovadora de abordar a teoria, que muitas vezes te traz umas visões um pouco heterodoxas, mas que estimulam muito a tua criatividade e a tua autonomia como pesquisador, né? Isso é muito rico, isso é uma experiência muito rica, que é algo que a UFSCar está proporcionando. E, bom, e para quem não é dessa linha, também tem outros nomes incríveis na UFSCar, né? Então, fica aí o meu convite. Muito obrigada por me dar esse espacinho para falar. Tchau! Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Eu me chamo Manuel Alves, eu sou de Ceará, de uma cidade chamada Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero. Bom, eu fiz minha graduação ainda na minha região, né? Me graduei em letras, português e inglês. E depois eu vim para cá, para o programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos, para fazer meu mestrado. Fiz meu mestrado e depois continuei aqui também no programa com um doutorado e estou prestes a concluí-lo. Bom, a linha de pesquisa da qual eu faço parte é a linha de linguagem e discurso, né? Eu trabalho com uma disciplina chamada Análise do Discurso e o meu orientador é o professor doutor Carlos Piovesani. Na minha pesquisa de doutorado, agora quase tese, eu estudo discursos da sensibilidade humana aos outros animais na sociedade brasileira contemporânea, né? Em 3 campos do conhecimento. São eles o direito, a ciência e o campo das ONGs, né? Terceiro setor. E eu estudo esses discursos nesses campos com o intuito de observar o que é que dizem, né, sobre os animais, né? Mais especificamente, assim, quando eles atribuem características, em que constância e intensidade eles atribuem determinadas características aos animais, né? Esses discursos. Características como sensações, emoções, inteligência, linguagem. E eu procuro verificar a hipótese de que, mesmo nesses discursos pró-animais, né, sensíveis aos animais, sensíveis à causa animal, a gente encontra mais atribuições de características como sensibilidade, né, e emoções, né, do que atribuições de outras mais desenvolvidas, né, que a gente consideraria mais desenvolvidas, que são cognição, linguagem, né? Então, mesmo no interior desses discursos pró-animais, a hipótese é de que a sensibilidade ainda não atingiu esse um ponto maior, né? De atribuir também com a mesma constância e intensidade características que a gente ainda considera exclusivas da espécie humana, né? Cognição, linguagem, esse tipo de coisa.
E aí o legal é que, bom, eu falei que o meu campo é o da análise do discurso, né? Mas eu trabalho também, né, a análise do discurso junto com 2 outros campos, né? Campos que vêm da história, que são os campos da história dos animais, né? E história das sensibilidades, né? Então eu faço uma relação entre esses 3 campos, né? A AD e essas histórias, né? E, olha, eu acredito que a minha pesquisa tem uma contribuição científica e ao mesmo tempo social. Científica porque é a análise de um tema novo, né? Então eu não conheço pesquisas desse tipo, né? Análises discursivas desse tipo de tema, né? Então a gente acaba fazendo esse tipo de análise descobrindo fenômenos linguísticos novos, né? Discursivos, e isso é bem legal. E a contribuição social é que todo mundo tem a impressão, né, de que a sensibilidade humana aos outros animais é muito maior hoje do que em qualquer outro momento histórico. Mas essa sensibilidade varia, né? Varia, por exemplo, entre animais selvagens e animais domésticos. A gente sabe que essa sensibilidade não é a mesma entre esses 2 conjuntos de seres, né? Varia também entre instituições, né? Então a gente sabe que as ONGs que lutam pela causa animal não têm a mesma sensibilidade, né, do que a indústria agropecuária, por exemplo, né? Então, são sensibilidades distintas. Então esse tipo de pesquisa nos ajuda a entender melhor a nossa sociedade, né? Que tipo de sensibilidade a gente tem a uns e a outros animais, em quais setores. Então nos ajuda a entender melhor a nossa relação com os animais. Olha, eu conheci o PPGL através de um evento aqui da casa, muito célebre no Brasil, mesmo fora daqui, que se chama o Colóquio Internacional em Análise do Discurso. E eu ainda na graduação soube sobre esse evento e acho que ainda estava no 3º semestre da graduação, ainda no início, mas soube desse evento e decidi vir apresentar trabalho aqui, né? E aí quando cheguei aqui me encantei com o evento, com a estrutura da universidade, com a excelência do programa, e aí já voltei decidido que quando eu concluísse a minha graduação eu viria prestar seleção, e assim foi. Estava no último semestre da graduação, vim aqui, prestei a seleção para o mestrado e passei e continuei. Fiz o mestrado e agora, como havia dito, estou concluindo o meu doutorado. Olha, a minha experiência no PPGL foi maravilhosa, né? Fui muito bem acolhido, ganhei bolsas de estudo que me permitiram trabalhar com tranquilidade, né, em minhas pesquisas. E posso falar um pouco sobre isso. No mestrado, eu, assim que cheguei, consegui uma bolsa CAPES, né? Fiz meu mestrado com bolsa CAPES. E aí, no último ano do meu mestrado, eu me preparei junto com o meu orientador para pedir uma bolsa da FAPESP, né? Que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A FAPESP me deu oportunidades incríveis, porque através dessa agência de fomento eu pude realizar meu estágio de doutorado sanduíche na França, né, em Lyon, talvez eu possa dizer o maior historiador dos animais, com certeza na França, talvez no mundo inteiro. Então pude estudar com esse grande nome da história dos animais em Lyon, passei 1 ano em Lyon, depois voltei, né? A FAPESP ainda também tem uma vantagem que eles têm uma espécie de taxa de bancada, né, com a qual você pode comprar equipamentos, livros, realizar viagens para apresentar trabalhos em congressos ou fazer pequenos estágios, né, dentro do PGL. E agências como a FAPESP me ajudaram muito a fazer uma pesquisa de excelência. Eu gostaria de convidar todos os interessados a virem aqui para o programa, um programa de excelência, com muitas oportunidades, como eu acabei de falar para vocês. Então venham
fazer parte do nosso grupo, da nossa família, que vocês vão encontrar professores maravilhosos, uma estrutura belíssima, né? A UFSCar é muito linda, muitas oportunidades, né? De bolsas, de projetos, de pesquisas. Então eu gostaria de convidar todos os interessados a virem para cá. Um abraço. Boa tarde, meu nome é Milena Araújo do Nascimento, eu sou natural de João Pessoa, na Paraíba, tenho 28 anos e eu fiz a licenciatura em Letras Português na Universidade Federal da Paraíba e também fiz o mestrado em Linguística no programa de pós-graduação em Linguística, o ProLing, também na Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, eu curso doutorado no programa de pós-graduação em Linguística, o PGL, da Universidade Federal de São Carlos. Minha linha de pesquisa é linguagem e discurso. Eu faço doutorado sob a orientação do professor Dr. Carlos Piovesani. Eu sou bolsista da FAPESP. O título da minha pesquisa é A Trollagem na Política Brasileira, uma análise discursiva de efeitos de humor no discurso da extrema-direita. Pretendo analisar o funcionamento da trollagem no discurso político brasileiro, focalizando particularmente seus usos na extrema-direita durante e após as campanhas presidenciais de 2018 e 2022. O objeto da minha pesquisa são memes políticos, falas e gestos públicos que foram produzidos ao longo e na sequência das campanhas presidenciais de 2018 e 2022. Nós mobilizamos na pesquisa, uma perspectiva teórica, postulados, noções e procedimentos da análise do discurso de linha francesa. Também nos baseamos em aportes do pensamento de Michel Foucault sobre a ordem do discurso, além de recentes estudos sobre a trollagem no discurso político. Atualmente, mais especificamente desde outubro de 2024, eu estou realizando um estágio doutoral durante um ano, na Cergy Paris Université, na França. Esse estágio está sendo financiado pela Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior, a BEP, que é uma bolsa também da FAPESP. Durante o meu doutorado, desde 2022, eu já tive a oportunidade de organizar 2 eventos importantes da minha área de estudo. Foram o 7º CIAD, o Colóquio Internacional de Análise do Discurso, que aconteceu ano passado em São Carlos, e o 7º Cartografias do Contemporâneo, que aconteceu em 2023 em João Pessoa. Além disso, também já tive a oportunidade de publicar artigos em periódicos nacionais. Eu conheci o PPGL já durante o mestrado, através da minha orientadora na época, que também fez pós-graduação no PPGL, e eu tive a oportunidade de, já no mestrado, ler alguns artigos, alguns livros organizados e escritos por professores da linha de linguagem e discurso PPGL, e foi aí que eu tive o interesse de ingressar no programa, e o que me levou, né, a estudar no PPGL foi exatamente a qualidade do grupo docente do programa, principalmente no que diz respeito à minha linha de pesquisa. São professores que têm importantes contribuições para a área no Brasil, e foi isso que me fez ter um interesse de adentrar no programa. Gostaria de convidar a todas e todos que têm interesse em estudar linguagem a vir fazer a pós-graduação no PPGL, pois é um programa extremamente acolhedor, de uma qualidade imensa, que tem um grupo docente e um grupo discente extremamente qualificado, um programa que concede muitas oportunidades aos alunos, tanto oportunidades de bolsa quanto oportunidades internacionais. Tenho certeza que vocês irão adorar, assim como eu, estudar no programa. Um abraço. Eu sou Rian Martinez, eu sou doutorando do programa da UFSCar, né, do PPGL. Tenho 32 anos, nasci em 92, na cidade de São Paulo capital. Atualmente eu moro em Cotia. Então, fiz a minha graduação em Letras em Inglês na Universidade de São Paulo. Terminei em 2015. Naquela época,
Muito embora eu tenha feito a graduação em inglês, eu já peguei muitas disciplinas optativas do bacharelado em linguística, da habilitação em linguística que existe na Universidade de São Paulo, então eu já tinha um interesse em direcionar minha carreira para estudos linguísticos, né? Muito embora não fosse a minha habilitação. Das disciplinas que eu fiz em linguística, a que mais me interessou foi a disciplina de sintaxe do departamento de linguística, com também uma influência das disciplinas de gramática e de sintaxe do inglês. Terminando esse bacharelado, eu tinha a intenção de fazer um mestrado, só que eu não queria fazer um mestrado em inglês, eu já tinha um interesse em processamento de língua natural. Eu tinha conversado muito com um professor ali do departamento de linguística, que é o Marcos Lopes. Ele me apresentou vários conceitos iniciais de processamento de língua natural naquela época. Então, meu interesse principal naquele momento era trabalhar com alguma coisa de processamento de língua natural. Só que, à medida em que eu fui desenvolvendo o projeto que eu queria para concorrer ao mestrado, ele foi seguindo numa direção que era mais de anotação de corpos, de fenômeno sintático, anotação de fenômeno sintático em corpos, e por acaso o meu interesse era justamente no que a gente pode chamar de nome predicativo, né? Em fazer um corpus anotado com os argumentos desses nomes predicativos. Isso aí virou a minha pesquisa de mestrado, que eu fiz na UFSCar mesmo, um professor que trabalhava exatamente com nomes predicativos, que é o professor Otto Araújo Vale, que foi meu orientador no mestrado, e é agora meu orientador também no doutorado. Então, a minha pesquisa, sintaxe semântica dos adjetivos predicativos no português brasileiro, uma proposta taxonômica. O que a gente quer fazer com esse projeto, eu e o meu orientador, professor Otto Araújo Vale? Queremos fazer uma categorização, né? A gente quer estabelecer categorias para os adjetivos predicativos do português brasileiro. Categorias que relacionem a sintaxe, adjetivos, as propriedades sintáticas deles, com o que a gente pode chamar do significado, né, da semântica desses adjetivos. Porque o que se observa em muitos trabalhos que já foram feitos é que você tem determinadas propriedades formais que correspondem ao sentido desses adjetivos de uma maneira ou de outra. Para muitas línguas que existem trabalhos sobre isso, e até sobre o português europeu, só que ao mesmo tempo a gente sabe que nem toda propriedade sintática tem a ver necessariamente com semântica. Como é que a gente está fazendo isso? A gente tomou como abordagem teórico-metodológica uma perspectiva chamada léxico-gramática, tá? Em que a gente faz o seguinte: a gente parte de uma lista de predicados, então é uma coisa muito concreta mesmo, é uma lista. E em cada linha a gente coloca um adjetivo que é tirado de corpus do português, e para cada uma dessas linhas, que são cada um desses adjetivos, a gente marca diferentes propriedades sintáticas que esses adjetivos podem ter, tá? Então, digamos que eu tenha lá o primeiro adjetivo da minha lista está ordenada por frequência no corpus. Mas pense em um adjetivo como claro. É claro que o João fez isso. Daí você pode ter uma oração, né, como sujeito. E diversos outros adjetivos vão ter outras propriedades. Alguns tomam complementos. Então, pense numa coisa como oriundo. Oriundo é um adjetivo interessante porque ele não é muito prototípico, não é o adjetivo que a gente pensaria, né? Mas como a gente está trabalhando com corpus, esse tipo de adjetivo acaba aparecendo, né? Então isso torna o trabalho muito mais rico. Mas se você pega um adjetivo como oriundo, alguém é oriundo de algum lugar, você precisa de um complemento aí. O João é oriundo, esse produto é oriundo de São Paulo, né? E aí alguns outros também vão precisar de complementos que são orações completivas. O João está apto a fazer isso,
né? Você vai precisar ali de uma oração completiva. Ele está apto a concorrer a um mestrado, por exemplo, né? Então a gente vê que os diferentes adjetivos eles têm muitas propriedades sintáticas diferentes, né? Então a gente vem marcando todas essas propriedades nessa tabela. No final, né, a gente vai estabelecer classes de adjetivos que tenham diferentes propriedades sintáticas e relacionar isso com o sentido deles. Essas tabelas lexicogramaticais, originalmente, o propósito delas, além de servir para descrição linguística, obviamente, é ser um recurso para processamento de língua natural, para análise sintática automática do português brasileiro, se utilizando uma abordagem de processamento de língua natural simbólico ou híbrido, né? Então você pode ter muitas aplicações diferentes para além do processamento de língua natural. Você pode, por exemplo, utilizar essas tabelas para fazer um dicionário gramatical. E, para além disso, é uma pesquisa de base também para outras pesquisas científicas sobre adjetivo. Eu acabei conhecendo quando eu fui pesquisar lugares em que eu podia ingressar para fazer o tipo de pesquisa que eu gostaria de fazer. Então, originalmente, quando eu terminei ali a minha graduação, eu tinha um projeto que não se adequava assim tão bem ao que se fazia na universidade em que eu estava, né? Então, eu estava procurando lugares e o PPGL acabou sendo mesmo um dos primeiros que eu encontrei. E o PPGL tem essa linha de pesquisa que trabalha também com processamento e que trabalha em processamento em conjunto, né, com a USP de São Carlos, ali dentro do NILC, o Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, né? Então tem uma certa interdisciplinaridade no programa que foi o que acabou me atraindo. Para quem tem interesse em desenvolver pesquisa, tem professores muito bons ali, com muito boas ideias, e que ajudam a desenvolver a sua pesquisa.